ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Graça e paz sejam multiplicadas sobre vós, sobre nós, porque a graça do Senhor, irmãos, é tudo, tudo o que nós precisamos para avançar, para progredir, para viver a vida de Jesus nessa terra. É a graça, é o poder, é a suprema grandeza do poder de Deus operando em nós que cremos, que traz à existência tudo aquilo que o Senhor sonhou e que Ele disse na sua palavra ao nosso respeito. Somos nós que somos os responsáveis para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, porque Ele já decretou, Ele já declarou, mas é para aquele que crê. Até a obediência, irmãos, é pela fé. A Bíblia fala em Romanos, obediência por fé. Então é ao crer naquilo que Deus Ele fala, quem eu sou e como eu ando agora, que eu consigo andar conforme Ele diz na sua palavra. Às vezes nós tentamos viver a palavra de Deus com a nossa própria força, é por isso que a gente fracassa, por isso que a gente tropeça e se frustra, e acha e diz que a palavra de Deus é impossível de ser praticada. E sim, ela é impossível de ser praticada pelo homem carnal, mas pelo homem que anda no Espírito não é impossível, porque senão Deus não diria na sua palavra as coisas que Ele disse para nós vivermos e fazermos. E é pela graça. A graça de Jesus é o poder capacitador de Deus nas nossas vidas. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Amém? Mas a salvação do Senhor, ela contempla tudo, todas as áreas das nossas vidas, não só a eternidade, mas a vida presente também. Então, se aproprie dessa verdade para que você possa realmente viver uma vida de santidade, uma vida de vitória, uma vida de prosperidade completa. A prosperidade que é acompanhada do amor, onde Deus Ele faz transbordar na tua vida, mas você entende o propósito de que é o transbordar para acudir, o transbordar para multiplicar, o transbordar para engrandecer o nome do Senhor e cuidar dos assuntos do Pai, como nós ministramos aqui recentemente. E qual é a missão? Quais são os assuntos do Pai que nós estamos tratando aqui na terra? Os mesmos assuntos que Jesus tratou quando Ele esteve aqui. Buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus. E dando sequência aqui nos nossos ensinos a respeito da misericórdia, né, que nós temos buscado. Vamos ler aqui os versículos que nós temos lido. Colossenses 3:12, Lucas 6:36, diz assim, Colossenses 3:12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Nesse versículo nós temos aqui tanto aquilo que Deus diz quem nós somos e também aquilo que nós fazemos ao entender quem nós somos. Como nós vivemos agora como filhos de Deus, como amados, como santos, com ternos afetos de misericórdia. Lucas 6:36: Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém? Significados, né? Nós temos falado aqui, é sempre bom a gente revisar. Do grego oktirmos, termo mais forte, e eleos, piedade, compaixão, sentimento de aflição pela adversidade do outro, sentir simpatia ou compaixão pela miséria do outro. É se importar com aquele que está necessitado e supri-lo com recursos adequados que possuímos. É ter piedade, compaixão pelas adversidades dos outros, né? Ser ativamente compassivo. É exercido através de entranhas, né? Como nós lemos no versículo, que é um profundo sentimento de favor, de generosidade, de benevolência, de boa vontade, de boa disposição. E também significa perdão. Ser misericordioso, exercer misericórdia, é exercer perdão, clemência, é não punir conforme o merecimento, né? É não pagar o mal com o mal, como nós lemos aqui no início hoje, mas sim perdoar. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje. Essa é a ênfase desse aspecto da misericórdia que nós vamos tratar nessa manhã.
pela graça do Senhor Jesus, que é o seguinte: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 2, versículo 13, que é a base para esse ensino. Tiago 2, 13, que diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. Além desse texto, eu gostaria de estar lendo também outro texto que vai dar já até um exemplo, né, dessa verdade que nós acabamos de meditar em Tiago, que também está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 18, do 23 ao 35. Simone ministrou sobre isso recentemente, né, que é a parábola, né, do servo aqui incompassivo, né, que não exerceu misericórdia. Então diz assim, ó, Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Amém? Perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí presta atenção nesse último versículo, irmãos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Parece tão óbvio, né, a gente ler versículos como esse. É tão claro para nós a palavra de Deus a esse respeito, né, sobre o perdão. Mas é impressionante como muitos de nós ainda se prende em situações contrárias ao que Deus fala para nós, né? Quantas vezes, e por coisas tão pequenas, às vezes a gente faz como esse homem que não quis, né? A Bíblia fala, ele não quis. Ele foi perdoado, né? Ele tinha uma dívida absurdamente alta. A Bíblia coloca de uma forma, Jesus ilustra de uma forma para nós entendermos que a dívida era muito alta. A gente nem precisa saber o significado do denário, do talento. Pense que a dívida era impagável, porque ele teria que vender toda a sua família para que ele pudesse pagar a dívida, né? E a gente sabe que uma vida vale mais do que qualquer dinheiro nessa terra. Imagina a vida da sua família inteira. Imagina para um pai de família se ver numa situação como essa, de ter que entregar todos, sua esposa, seus filhos, né? Então a dívida era impagável. E Jesus estava querendo ensinar sobre misericórdia aqui para nós. Ele recebeu misericórdia. Aquele rei, aquele senhor perdoou toda a sua dívida. Ele se compadeceu. O que é compaixão? Ele sentiu. Aquele rei, talvez, ele se colocou no lugar do pai, do homem da casa. Talvez aquele rei ele pensou na própria família, imaginando-se ele tendo que vender a sua família. Porque a compaixão nos diz isso. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir a aflição do outro
e ser impulsionado a fazer algo para ajudar a resolver como se fosse para você mesmo. Isso é compaixão. E piedade, como nós estudamos aqui também, é a atitude correta que eu tenho tanto no meu relacionamento vertical com Deus, como com o meu relacionamento horizontal com o meu próximo. É a cruz que nós escolhemos carregar, que é a vontade de Deus. A cruz significa a vontade de Deus. E a cruz, ela tem duas direções, para cima e para o lado. E amar a Deus, ele significa tanto esse relacionamento vertical como horizontal, da mesma forma, porque Jesus ele fala, são semelhantes. Amar a Deus e amar ao próximo são semelhantes, porque quando você ama o próximo, você está amando aquele que o fez, Deus. Amém? Então aquele homem, ele alcançou misericórdia. Ele recebeu isso. Ele aprendeu, ele entendeu o que significava você, em um momento, estar ali endividado, devendo, sem ter condições de pagar, e num outro momento você ser livre daquela dívida, para você poder recomeçar, para você poder seguir em frente. Né? Quantas vezes, talvez qualquer um de nós aqui já passou por isso, até mesmo com dívidas aqui na terra, para experimentar isso, que é uma sensação maravilhosa, você poder pagar uma dívida ou fazer um acordo, né? E você se ver livre daquilo e poder, sabe, fazer diferente, né? Fazer diferente, aprender com os erros muitas vezes, ou quando não, às vezes realmente uma crise. O amanhã, irmãos, não está nas nossas mãos, está nas mãos do Senhor, mas Ele permite a gente viver o hoje. Ele permite às vezes a gente financiar algo, né? Comprar algo. Ele permite, a gente vive um dia de cada vez, né? O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje, né? Hoje. E Ele abre portas e você entra pela porta que Ele abre, e Ele vai suprindo as suas necessidades de várias maneiras, da forma como Ele quer. Porque para o Senhor, irmãos, não se resume apenas a dar, se resume ao processo. O Senhor sempre ele pensa em algo muito mais além da nossa imaginação. Então Ele nos dá, mas Ele nos submete a processos que vão nos enriquecer muito mais ainda do que aquilo que simplesmente a gente está recebendo, que é palpável, que é aquilo que a gente deseja muitas vezes. O Senhor está fazendo uma obra, como eu falei, quanto mais a gente amadurece, quanto mais Ele pode fazer essa obra em nossas vidas, mais lugares altos a gente entra através dele, lugares, dimensões no Espírito que Ele vai nos conduzir, vai nos levar a viver coisas extraordinárias nessa terra, porque Ele colocou isso dentro de nós, esse poder está em nós, o Espírito de Deus está em nós, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus é o poder que opera em nós, a Bíblia fala. A suprema grandeza do poder dele que opera em nós os que cremos. Por isso que a fé, ela é fundamental em tudo, para nós vivermos a vida de Jesus, as promessas de Deus, o plano, a vocação que Ele tem para cada um de nós. E a misericórdia, o perdão, é um elemento crucial nisso. Porque esse homem que não quis, né, ele recebeu a misericórdia, mas quando chegou a vez dele, quando veio ali alguém que devia para ele, e era uma dívida muito menor, irmãos, muito menor do que a dívida que ele foi perdoado, ele não quis. Quantas vezes a gente está, né, em grupos, fazendo alguma coisa juntos, e aí acontece uma situação, um fala, o outro se desentende, e aí, deixa pra lá, não quero, não quis, né? Não, porque isso, porque aquilo, e é perda de tempo, irmãos, e é o que eu falo assim, além de ser perda de tempo, porque você fica estagnado, porque deixa eu falar uma coisa pra você, quando você guarda a mágoa, guarda o rancor, por pior que seja o que fizeram com você, é como se você tivesse preso a essa pessoa. É como se tivesse uma bola, aquela bola de presidiário, sabe? Na perna daquele que fez a ofensa. Mas infelizmente essa corrente ela se estende naquele que não quer soltar, que não quer perdoar, que não quer quebrar aquilo. O perdão, um dos significados dele, significa libertar. Perdoar significa libertar. Só que quando você liberta,
Você não liberta só o ofensor, você se liberta a si mesmo também, para que você possa progredir, avançar, viver novas histórias, novos capítulos de redenção. Então é fundamental que a gente entenda isso, porque Deus ele só pode fazer essa obra de restaurar algo, de escrever uma nova história em cima de uma história triste, né, de algo que aconteceu de ruim, se você se permitir que ele faça isso. E isso só ocorre através do perdão. E perdão não significa você se colocar novamente ali naquela situação que alguém te machucou necessariamente. Perdoar significa o que a Bíblia diz que ela significa, irmãos. Exatamente o que esse texto falou. É perdoar a dívida. Olha, você não me deve mais nada. Não vai ser amnésia, mas não vai ser mais algo que você vai poder cobrar, porque você perdoou. É você abrir mão do direito de cobrar. É você abrir mão do direito de julgar. É você abrir mão do direito de lembrar a pessoa também. Porque isso acontece, né? Às vezes a gente perdoa, né, da boca para fora, mas na primeira discussão, no primeiro desentendimento, já lembra tudo de novo. Então você não perdoou, você não esqueceu, você não rasgou a folha. Perdoar, irmãos, é igual... Eu não peguei muito essa época, mas eu peguei um pouquinho. Né? A minha esposa zoa comigo porque eu sou da década de 70. Do finalzinho, mas sou, né? Então, na minha época de criança, né, quando eu ia... Minha mãe mandava pegar alguma coisa na vendinha, tinha ainda aquele negócio de anotar, né? Do fiado lá, né? Acho que não existe mais hoje, eu não sei se tem. Tem fiadinho lá nos mercadinhos? Que anota, aí pega o papelzinho, fulano, tem nada, e você acerta lá. Então o que é perdoar? Perdoar, irmão, é pegar o papelzinho, rasgar, não é assim que fazia antes? Para eles não correr o risco de cobrar algo que já foi pago. Os donos dos mercadinhos costumavam fazer isso, né? Eles rasgavam, picotavam e jogava fora. Ele confiava que se ele não encontrasse nada, é porque a pessoa não devia nada. Não era assim? Não tinha computador, não tinha celular. E ainda tem gente que faz isso hoje. Legal. Enfim. Então, perdoar é isso, é liberar. Até para você mesmo seguir em frente. Então, às vezes as pessoas misturam, confundem, às vezes até com relação à situação de divórcio. E assim, amados, eu sou um homem casado, eu acredito no casamento até a morte. Eu casei com a minha esposa quando ambos éramos solteiros, quando nós decidimos, fizemos as promessas. Mas eu sei que casamento, se não tiver respeito, se não tiver amor, ele não vai durar. Entendeu? Então, assim, o perdoar significa rasgar a dívida, né? E num casamento, no contexto, sim, o perdão ele é diário, ele é o tempo todo. Ele é um ingrediente essencial para cultivar, inclusive, a longevidade, né, do casamento. Mas há situações e situações, né, que a gente não tem nem tempo de mencionar aqui, de violência, de maus tratos, né, que isso não é amor, isso não é casamento, né, isso é prisão. Mas que o Senhor ele dê discernimento para cada um de nós, porque nós temos o Espírito de Deus para nos guiar em cada escolha, em cada decisão. Então não são fórmulas, não são regras e não são soluções prontas que vai funcionar para todo mundo. A gente tem que buscar sempre em Deus, sempre no Senhor, principalmente decisões difíceis como essa que envolvem, né, casamento, ruptura, mesmo porque o divórcio ele é um remédio amargo. Não é fácil, viu? O divórcio, como eu já ouvi falar, né, de pastores que são dotados, né, para falar sobre o assunto, de que o divórcio é a porta de emergência só, sabe? Em último caso, em última instância, porque ele não é fácil. Ele gera outros desdobramentos, né? Outras situações que são muito desagradáveis, que você vai ter que lidar durante toda a vida, de lidar com pessoas que você não escolheu estar juntas, né? Pessoas diferentes que vão entrar de qualquer forma por causa da outra pessoa. Enfim, você tem que lidar com o afastamento de pessoas que você ama, mesmo você não querendo isso, não está no seu controle. É muito triste, é muito difícil, assim. É só em último caso, e eu sei que até mesmo nesses últimos casos, quando é o caso, Deus ele tem graça para nos dar força, para nos levantar e para viver o propósito, a vida que Ele sonhou para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Fazendo esse parênteses aqui,
Voltando, então, nós falamos aqui que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. E essa história, essa parábola, ela exemplifica com perfeição isso. Porque no final, Jesus ele fala, né? Assim como aquele senhor que, ao saber que aquele servo, né, que havia sido perdoado, fez aquilo com o outro, ele foi lá, falou, como é que você, sendo perdoado de uma dívida tão grande, não pôde perdoar ali o seu irmão uma dívida tão pequena? Então agora, você vai para o juízo, você vai para a prisão, você vai para os verdugos, para os torturadores, para os carrascos. Ele escolheu aquilo. E aí Jesus ele deixa muito claro que assim também será com todo aquele que não perdoar o seu irmão. E aí trazendo agora para a nossa realidade, para aquilo que fala comigo e com você, Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Não havia preço que nós poderíamos pagar pelo perdão de todos os nossos pecados, desde que a gente se entende por gente, né? Que a gente tem entendimento, tantas coisas, tantos caminhos tortuosos, eu falo por mim, né? Como Deus ele foi misericordioso de ter ainda estendido a mão para um pecador como eu, né? Que a minha mãe tentava tantas e tantas vezes abrir os meus olhos e eu não queria nem saber. Eu queria continuar seguindo obstinamente, né? Com obstinação o meu caminho. Eu estava ali querendo aquilo e pronto. Eu havia escolhido, eu queria aquilo. E mesmo assim, o Senhor teve misericórdia de mim, me alcançou, né, em algum momento da minha vida. E Ele perdoou todos os meus pecados. Ele não perdoou 10%, 20%, Ele perdoou 100% de todos os meus pecados. Ele tirou aquele peso para que eu pudesse iniciar uma nova vida com Jesus. Uma nova vida, página em branco, né? E que sensação maravilhosa é essa, não é, irmãos? Quando nós temos uma nova oportunidade, não é? Quando nós, em situações da vida, a gente acaba errando, acaba sofrendo consequências, e aí surge uma situação que Deus prepara, onde você consegue resolver aquilo, e você tem uma nova oportunidade, igual eu falei, de uma dívida paga, e de tantas outras situações, né? Uma nova oportunidade de começar de novo, de aprender com os erros do passado e fazer diferente. É uma sensação maravilhosa, né? É gostoso. E foi isso que Ele nos proporcionou quando Ele nos recebeu como filhos em Cristo Jesus. Ele perdoou todos os nossos pecados. O sangue que Jesus derramou na cruz, Ele foi aplicado sobre as nossas vidas. E nós fomos livres. Nos tornamos leves novamente para voar. Porque quando a gente está com o peso do pecado, a gente fica pesado, não consegue voar. Você, dependendo do peso, ou você anda ou você rasteja, dependendo da carga, do fardo que você carrega. Mas quando vem Jesus nas nossas vidas, Deus, Ele estende o perdão dos pecados da humanidade que Jesus conquistou na cruz para a minha vida e para a sua vida. E aquele peso que fazia você rastejar, ele é retirado. E agora você ganha asas para voar na presença do Senhor, para voar no chamado, na vocação que Ele sempre teve ao meu respeito e ao seu respeito, mas que nós não estávamos vivendo porque nós estávamos ainda perdidos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele veio e enviou o seu Filho amado para nos resgatar, para fazer a remissão dos nossos pecados, para nos trazer essa nova vida, essa nova história. Então a nossa dívida era impagável. Não havia preço que a gente poderia pagar. E aí nós então temos aqui a nossa caminhada. E aí o irmão vem e pisa na bola. Vem o outro e ofende. O que é que o Senhor, nosso Deus, espera que a gente faça, irmãos? Ele deseja, na verdade, Ele exige que a gente exerça misericórdia também. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todas as pessoas se arrependam e sejam salvos. A Bíblia diz isso. Então, se você prender alguém em uma mágoa, em um ressentimento, Deus tem dificuldade para salvar aquela pessoa, sabia? Você sabia que você pode dificultar o trabalho do Senhor para salvar alguém por causa do seu coração endurecido? Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas não vê Deus na forma de Deus. Elas veem Deus
na sua vida e na minha vida, ou não vê, né? Foi falado aqui, inclusive, agora há pouco, né? Você falou aqui, que às vezes a gente, ao invés de aproximar, a gente tem o poder de afastar alguém da presença do Senhor. E é assim. Por isso que o nosso alvo é nos parecer cada vez mais com Jesus, porque se as pessoas verem Jesus em nossas vidas, e quando eu falo pessoas, irmãos, eu sempre incluo todos, eu incluo os de casa também, os da nossa casa, os da nossa parentela, os do nosso trabalho, da igreja e de qualquer lugar que você vai, porque você não veste simplesmente uma roupa de cristão para sair para fora. Cristo vive em você. Aonde você está, o Espírito de Deus habita em você. Então onde você está, a igreja está. Você é templo de Deus. Aquilo que o tabernáculo tinha em alguns momentos, quando vinha a glória de Deus, ali a Shekinah de Deus, a Bíblia fala que nós temos isso o tempo todo, porque Ele habita em nós, Ele não vem e vai, como era no Antigo Testamento. Ele está, Ele habita. Jesus ele falou para os discípulos quando Ele estava aqui na terra, o Espírito da verdade, aquele que habita convosco, que estava ali no meio deles com Jesus, habitará em vós, né? Estará em vós. Então, irmãos, quando nós nos prendemos a isso e nos recusamos a perdoar o irmão e ficar lembrando, olha, você me deve, eu não esqueci não, viu? Eu não esqueci o que você me fez não. E começa só a tacar na cara, jogar na cara. Aquilo vai sempre te fazer cada vez mais preso naquela bola de presidiário que, como uma carga pesada, ela te leva para baixo. Ela não te leva para cima, ela te leva para baixo. Perdão te ajuda a estar leve e mais propício a subir, a voar alto. Então é uma decisão, irmãos. O perdão, muitos já ouviram isso, né? É uma decisão, não um sentimento. É você meditar na palavra de Deus e entender o que significa. Tanto para o seu lado bom, que é você ser livre, como para o lado mal, ruim, vamos dizer assim, que é, Deus ele diz claramente, se você não perdoar o seu irmão, eu também não vou te perdoar, você vai ser julgado, você vai entrar no juízo e não na misericórdia. Vocês ouviram no início, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas quem não escolhe misericórdia, automaticamente escolhe o juízo, não tem meio termo, não tem outra opção. E a decisão, a escolha daquilo que nós vamos encontrar é nossa mesmo, é minha mesmo. Sou eu que decido qual vai ser o padrão pelo qual eu serei analisado por Deus. Com olhos de misericórdia ou com olhos de juízo. É uma decisão nossa. E essa parábola deixa isso muito claro. E no final Jesus ainda traz a revelação da parábola, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Para finalizar, Marcos 11, 25 e 26, diz assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? E Mateus 5,7, para concluir, a gente orar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, irmãos. Amém? Glória a Deus, nós vamos continuar, Deus permitir, na próxima semana. E que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que você não perca mais tempo com birras. Às vezes a gente fala das ofensas mais difíceis, né? Mas muitas das vezes nós não perdoamos coisas pequenas, briguinhas, discussões, opiniões. A sua opinião é diferente da minha, o seu candidato é diferente do meu. O louvor que você escolheu não é o que eu escolheria, sabe? Tantas coisinhas, e isso só vai prendendo. E é isso que o inimigo quer. Nos fazer rastejar, não viver o extraordinário plano que Deus tem nas nossas vidas. Mas a vontade do Senhor é que a gente viva esse plano. Viva o extraordinário, voar com as asas como de águias, né? Não se cansarão, não se fatigarão. Você espera no Senhor, seu juiz é o Senhor. Se alguém fez o mal para você, ou se alguém quis puxar o seu tapete, ou se alguém quis ser superior a você,
Glória a Deus, meu Pai, a minha vida está nas Tuas mãos, Tu és o meu juiz, a minha causa eu entrego nas Tuas mãos. Eu não vou resolver com o meu braço, eu entrego nas mãos do justo juiz. Amém? Como Jesus, que Ele é o nosso exemplo maior. Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por nos ensinar, Pai, esse caminho tão melhor, tão mais agradável, que é a misericórdia do que o juízo, Pai. E o Senhor diz que a misericórdia triunfa, ou seja, se nós escolhemos a misericórdia, nós não seremos julgados, nós seremos também alcançados pela misericórdia. E eu creio, Pai, que todos nós queremos isso, nós queremos sempre uma nova chance, nós queremos uma nova oportunidade, nós queremos, Pai querido, ter essa oportunidade de fazer novamente, de corrigir os nossos erros muitas vezes. E o Senhor nos oferece isso a cada dia, a cada manhã, pois a Tua palavra mesmo diz que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, que não tem fim, que grande é a Tua misericórdia. E se nós erramos no dia anterior, nós temos a oportunidade de acordar cedo, de colocar diante do Senhor o nosso coração e sair para viver um novo dia, podendo consertar, podendo corrigir, podendo fazer diferente, podendo nos retratar, podendo, oh Pai querido, Senhor Deus, fazer tudo com uma nova visão que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos proporciona. Muito obrigado, Pai, por poder meditar nessa verdade tão poderosa, tão crucial para as nossas vidas, que é o perdão, que faz parte da misericórdia. Então, Senhor Deus, que o Senhor continue a nos dar entendimento a respeito disso, discernimento, como eu falei, Pai. Há tantas coisas que o inimigo acaba usando para misturar os assuntos e confundir as pessoas, mas no Senhor nós não temos confusão. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos guia em toda a verdade e que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Pai. Por isso, Senhor Deus, abre os olhos do Teu povo também, para que eles não venham tomar decisões por conta das emoções ou por conta de opiniões formadas ou fórmulas, porque na verdade, Pai, o Senhor é um Deus que fala com o coração de cada um dos Teus filhos de uma maneira única, exclusiva, em cada situação, diante de cada decisão difícil. Que assim possamos, Pai, ser guiados pelo Teu Espírito, porque só o Senhor sabe o que vai nos encontrar lá na frente. É o Senhor que sabe, Pai, o melhor para cada um de nós, e nós confiamos no Teu amor e no Teu conselho, Pai. Mas que o Senhor venha nos dar entendimento a respeito do perdão, Pai, para que a gente também não venha acrescentar ao perdão coisas que não dizem respeito ao perdão do Senhor. Isso que o Senhor quer nos ensinar na Tua palavra, Pai. Livra-nos de todo engano, de toda confusão, para que sejamos um povo livre, um povo liberto, um povo saudável, Pai, que perdoa as ofensas, que entende o significado do perdão e segue em frente, e a outra pessoa também segue em frente, tendo a nova oportunidade, Pai querido, de recomeçar sem ter uma dívida impagável para pagar. E que a gente possa nos lembrar, Pai, que a fonte do nosso perdão é o perdão que nós mesmos recebemos do Senhor e que continuamos recebendo à medida que ainda nós falhamos e pecamos ainda na nossa caminhada, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Toma as nossas vidas e leva-nos debaixo da Tua graça e da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.